Entender a vontade de Deus nos relacionamentos pode ser desafiador, especialmente quando sentimentos e desejos pessoais estão em jogo. No entanto, a Bíblia nos oferece orientação sobre como discernir se um relacionamento está, ou não, alinhado com os planos de Deus para nossas vidas. Incompatibilidade espiritual e de valores. O alerta de Amós 3:3, o versículo de Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Desperta uma reflexão poderosa sobre como a compatibilidade espiritual influencia nossos relacionamentos mais íntimos. Embora essa passagem possa parecer simples, seu significado é profundo e toca diretamente em um dos aspectos fundamentais da vida cristã: a importância de compartilhar a mesma fé e valores com aqueles que caminham ao nosso lado, especialmente em um relacionamento amoroso. Imagine dois indivíduos, ambos com o desejo de encontrar um propósito e viver uma vida significativa. No entanto, um está comprometido com Deus, enquanto o outro não compartilha dessa fé. Ambos podem ser pessoas boas, cheias de qualidades, mas a essência espiritual que os move é diferente. Em muitos momentos, as convicções e prioridades podem entrar em conflito. O cristão, por exemplo, busca construir sua vida em torno da fé, da oração e do crescimento espiritual, enquanto a outra pessoa pode ter suas atenções voltadas para valores e objetivos que não necessariamente se alinham com essa busca. A incompatibilidade espiritual é um sinal que a Bíblia nos orienta a observar cuidadosamente, porque no final das contas pode afetar tanto a nossa relação com Deus quanto a estabilidade do relacionamento. Em 2 Coríntios 6,14, Paulo adverte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Esse conceito do jugo desigual é um alerta para as consequências de unir-se com alguém cuja visão espiritual e valores diferem dos nossos. O conceito de andar juntos não se trata apenas de seguir o mesmo caminho, mas de compartilhar uma visão de vida e um propósito comum. Quando duas pessoas estão alinhadas espiritualmente, enfrentam desafios, tomam decisões e estabelecem prioridades de maneira que fortaleça a sua união e, ao mesmo tempo, sua caminhada com Deus. Mas o que acontece quando essa união não existe? Quando os valores fundamentais divergem, decisões importantes se tornam uma fonte de estresse e atrito. Questões sobre criação de filhos, escolhas de estilo de vida, uso do tempo e até mesmo a fé são discutidas com dificuldades, causando um desgaste constante e profundo. O que muitas vezes parece uma pequena diferença no início de um relacionamento pode se tornar uma verdadeira barreira com o tempo. É nesse ponto que o alerta de Amós 3:3 nos guia. Andar de acordo com alguém significa não apenas viver o presente juntos, mas construir uma vida que honre a Deus, com propósitos comuns e compatíveis. Deus deseja que seus filhos experimentem um relacionamento que os ajude a crescer espiritualmente, que os aproxime dele e que seja um reflexo do amor que ele próprio manifestou por nós. Portanto, se há algo que desperte inquietação em relação à fé e aos valores do parceiro, esse pode ser um indício de que Deus está nos mostrando uma área de incompatibilidade. Ignorar esses sinais pode comprometer tanto a paz no relacionamento quanto o crescimento espiritual individual. A harmonia espiritual é um dom precioso e essencial para o propósito de um relacionamento saudável e abençoado. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Seu apoio é fundamental para a nossa missão. Junte-se a nós nessa jornada de fé e que Deus continue abençoando sua vida. Falta de paz e presença constante de dúvidas. O alerta de 1 Coríntios 14:33. A paz é um presente divino, um estado de tranquilidade que Deus deseja para seus filhos. Em 1 Coríntios 14:33, Paulo nos ensina que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Essa mensagem poderosa nos lembra que a presença de paz em nossas vidas e em nossos relacionamentos é um sinal da aprovação divina, enquanto a ausência dela pode indicar que algo está desalinhado com a vontade de Deus. A Bíblia fala muito sobre a paz que vem do Senhor, contrastando com a confusão e a ansiedade que são sinais de que algo está errado. Quando entramos em um relacionamento que, ao invés de nos trazer calma, gera dúvidas constantes, insegurança e medo,
É possível que Deus esteja nos mostrando que essa união pode não ser a mais saudável para nós. Se o relacionamento causa mais preocupação do que paz, isso pode ser um alerta. Afinal, o próprio Jesus disse em João 14:27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Essa paz que Jesus nos oferece é um estado profundo de tranquilidade espiritual que deveria se estender aos nossos relacionamentos. Quando estamos em uma relação aprovada por Deus, mesmo nos momentos difíceis, experimentamos uma sensação de segurança e estabilidade, sabendo que estamos construindo algo que agrada ao Senhor. No entanto, se o relacionamento se torna um lugar de ansiedade constante, questionamentos sem resposta e sentimentos de desconfiança, é como se a presença de paz fosse ofuscada por uma nuvem de confusão. É natural que surjam desafios em qualquer relacionamento, mas quando as dúvidas e o desconforto se tornam uma parte regular do relacionamento, isso pode ser um sinal de alerta. A Bíblia nos incentiva a buscar a paz como uma marca de aprovação divina. Filipenses 4:7 nos lembra que a paz de Deus é capaz de guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso significa que, quando algo vem de Deus, Ele nos permite sentir essa paz, mesmo em meio às dificuldades. A falta de paz pode se manifestar em sinais sutis, um desconforto inexplicável, uma sensação de insegurança sobre o futuro, ou um peso emocional que parece sempre presente. Esses sentimentos não devem ser ignorados, pois Deus muitas vezes usa a nossa consciência e nosso coração para nos guiar. Quando esses sinais são ignorados, o relacionamento pode se tornar uma fonte de confusão e sofrimento, desviando nossa atenção do que realmente importa e impedindo nosso crescimento espiritual. Imagine, então, um relacionamento em que as dúvidas nunca cessam e a paz parece ausente. Em vez de ser um refúgio de tranquilidade e amor, esse relacionamento se torna um campo de batalha interno, onde cada decisão e interação é motivo de estresse e ansiedade. Essa não é a vontade de Deus. Ele deseja que experimentemos um relacionamento que traga segurança, confiança e uma paz que só Ele pode proporcionar. Se você percebe que seu relacionamento está marcado por essa falta de paz e que as dúvidas só aumentam com o tempo, talvez seja o momento de refletir. Deus pode estar tentando mostrar que esse relacionamento não é o caminho dele para você. Não ignore os sinais que ele envia. Ao invés disso, busque a direção dele, orando e pedindo discernimento. Pois no final, um relacionamento que não traz paz pode estar, na verdade, afastando você da verdadeira paz que Deus deseja para a sua vida. Desvio da prioridade em Deus. O alerta de Mateus 6:33. Em Mateus 6:33, Jesus nos faz um convite direto e claro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa passagem é um lembrete poderoso sobre a importância de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, antes de qualquer outra coisa. Mas o que acontece quando um relacionamento interfere nessa busca? Será que Deus, que nos chama a priorizá-lo acima de tudo, estaria alertando sobre o impacto que essa relação pode ter em nossa vida espiritual? A Bíblia é cheia de exemplos de homens e mulheres que se mantiveram firmes na fé, mesmo diante de relacionamentos ou circunstâncias que tentavam afastá-los de Deus. Daniel, por exemplo, mesmo vivendo em um ambiente que buscava afastá-lo de sua fé, continuou orando 3 vezes ao dia. Daniel 6:10. Ele não permitiu que nada diminuísse sua conexão com Deus. Em contraste, vemos em histórias como a de Salomão que, ao se envolver com mulheres de nações estrangeiras que adoravam outros deuses, ele se afastou do caminho de Deus, como relatado em 1 Reis 11:4. Com o tempo, o relacionamento de Salomão com essas mulheres desviou seu coração, e ele deixou de buscar a Deus em primeiro lugar, comprometendo sua fidelidade espiritual. Essas histórias bíblicas servem como um alerta sobre como relacionamentos podem nos influenciar. Quando estamos em um relacionamento que nos afasta da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com Deus, isso pode ser um indício de que algo está errado. A sensação de distância de Deus não surge do nada. Muitas vezes, ela começa de forma sutil, com pequenas concessões que fazemos em nossa fé e práticas espirituais para agradar ao parceiro ou para evitar conflitos. Em pouco tempo, o que parecia apenas uma exceção se torna um padrão, e a nossa conexão com Deus vai se enfraquecendo. O desvio de nossa prioridade em Deus também pode se manifestar em escolhas que refletem uma mudança em nossos valores
e em nosso propósito de vida. Imagine alguém que, antes de iniciar um relacionamento, mantinha uma vida de oração ativa, servia na igreja e estava comprometido com a palavra. Com o tempo, porém, essa pessoa começa a negligenciar esses aspectos da sua vida para se adaptar ao parceiro ou à rotina do relacionamento. O que acontece quando as atividades espirituais passam a ser vistas como um peso ou um obstáculo para o relacionamento? Em situações assim, é como se o chamado de Jesus em Mateus 6,33 fosse abafado pelas exigências de um relacionamento que parece sempre requerer mais do que se pode dar. Essa experiência pode levar a um conflito interno. Por um lado, há o desejo de estar em um relacionamento amoroso, que é natural e abençoado por Deus. Por outro, surge a percepção de que a relação pode estar desviando a pessoa do caminho que fortalece sua fé. Como conciliar esses dois aspectos? Até que ponto vale a pena investir em um relacionamento que desafia o equilíbrio espiritual? Para muitos, esses questionamentos geram uma reflexão profunda sobre a necessidade de uma parceria que realmente os incentive a crescer na fé, ao invés de enfraquecê-la. Essa reflexão nos leva a uma pergunta fundamental. Se estamos em um relacionamento que compromete nossa proximidade com Deus, será que estamos realmente vivendo de acordo com a vontade dele? Consequências e frutos negativos. A advertência de Mateus 7:16 a 20. Em Mateus 7:16 a 20, Jesus nos apresenta uma metáfora simples, mas repleta de significado. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Com essas palavras, Jesus ensina que as ações, comportamentos e resultados de uma pessoa ou de um relacionamento revelam a verdadeira natureza e intenção por trás deles. A ideia de frutos nos convida a olhar além das aparências e das promessas para focar no que um relacionamento realmente está produzindo em nossas vidas. Mas o que isso significa na prática, especialmente quando falamos de relacionamentos que geram sentimentos e atitudes prejudiciais? Muitas vezes, no início de um relacionamento, é fácil ignorar sinais de alerta. Há momentos de felicidade, promessas de mudança e expectativas de que os problemas irão se resolver. Mas e quando, ao longo do tempo, o relacionamento começa a gerar frutos de inveja, ciúmes, ira ou outras emoções destrutivas? Esses sentimentos, ao contrário dos frutos do Espírito descritos em Gálatas 5:22 a 23, como amor, paz e bondade, são indicadores de que algo pode estar fora do alinhamento com o que Deus deseja para a nossa vida. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre os perigos dos frutos negativos. Em Tiago 3:16, somos lembrados de que, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Em um relacionamento que traz à tona constantemente sentimentos de ciúmes e competitividade, existe um desequilíbrio que pode afetar tanto o bem-estar emocional quanto a saúde espiritual de quem está envolvido. Esses frutos negativos acabam corroendo a paz e a harmonia, que são marcas de um relacionamento saudável e abençoado por Deus. Mas o que leva um relacionamento a produzir esses frutos negativos? Às vezes isso pode ocorrer quando um ou ambos os parceiros estão presos em um ciclo de expectativas irrealistas ou tentativas de controle. A pessoa pode começar a sentir ciúmes intensos, ansiedade, ou até mesmo desenvolver um espírito de competição, buscando sempre provar seu valor ou ganhar o afeto e a aprovação do outro. Outras vezes, o fruto negativo surge como resultado de desentendimentos constantes, falta de comunicação ou diferenças de valores que nunca foram resolvidas. Em cada uma dessas situações, o relacionamento se transforma em um espaço de conflito e desconforto, gerando mais ansiedade e frustração do que paz e alegria. E o que dizer dos momentos em que sentimentos de ira e ressentimento são despertados? Quando, ao invés de promoverem crescimento e compreensão, as interações com o parceiro trazem à tona o pior de nós, pode ser um momento de refletir sobre o que realmente está sendo cultivado. Se uma árvore boa produz bons frutos, conforme ensina Jesus, o que dizer de um relacionamento onde o fruto é constantemente amargo e nocivo? Essa situação levanta uma questão intrigante. Será que um relacionamento que gera frutos de ira, ressentimento e desconfiança é compatível com o amor e a paz que Deus deseja para seus filhos? Esse ensinamento de Jesus, embora simples, nos leva a ponderar profundamente sobre o que estamos cultivando. Se os frutos de um relacionamento estão nos afastando da paz,
da bondade e da paciência, como isso se alinha com o propósito divino? A metáfora da árvore e dos frutos nos instiga a olhar além da superfície e avaliar se o relacionamento que temos realmente reflete a vontade de Deus para nossas vidas, ou se, pelo contrário, está plantando sementes que geram consequências indesejadas e frutos que, aos poucos, minam nossa fé e nossa alegria. Advertências e conselhos de pessoas de fé. O valor de Provérbios 15, 20 e 2. Provérbios 15, 20 e 2 nos apresenta uma verdade intrigante sobre a vida. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. Esse versículo lança luz sobre o papel que os conselhos das pessoas de fé desempenham em nossas decisões, especialmente quando se trata de relacionamentos. Ao nos cercarmos de familiares, amigos e líderes espirituais que compartilham nossa fé, podemos receber orientação e, às vezes, advertências que ajudam a moldar nossas escolhas e a evitar caminhos que poderiam trazer tristeza ou dor. Mas o que fazer quando essas vozes de sabedoria não expressam aprovação quanto a um relacionamento? Quando familiares preocupados ou amigos sinceros compartilham reservas sobre o comportamento de um parceiro ou a dinâmica da relação, muitos sentem-se divididos entre seguir o coração ou dar ouvidos aos conselhos recebidos. Na Bíblia, encontramos inúmeras histórias em que o conselho das pessoas de fé foi um meio através do qual Deus orientou seu povo. A sabedoria coletiva que vem daqueles que caminham com Deus e têm experiências espirituais nos permite ver com mais clareza em situações onde a paixão pode obscurecer a razão. Em Provérbios 12 e 15, a Escritura nos lembra que o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o sábio dá ouvidos ao conselho. Isso mostra a importância de ouvir as advertências de quem nos cerca. A questão é que, muitas vezes, as pessoas próximas conseguem ver aspectos do relacionamento que talvez o próprio casal não enxergue. A emoção e o desejo de que a relação funcione podem nos fazer ignorar sinais de alerta que são evidentes para aqueles que olham de fora. Quando líderes espirituais, como pastores e conselheiros, demonstram preocupação, há um peso ainda maior a ser considerado. A Bíblia ensina que esses líderes têm uma responsabilidade espiritual para com suas ovelhas e, por isso, buscam discernimento e sabedoria para guiar o rebanho de Deus. Em Hebreus 13:17, por exemplo, somos incentivados a respeitar os líderes espirituais, pois eles velam por vossas almas, como aqueles que devem prestar contas. Portanto, se uma pessoa de fé e responsabilidade espiritual compartilha uma advertência sobre um relacionamento, talvez Deus esteja usando essa pessoa como instrumento de orientação. Pense na história de Jetro e Moisés, por exemplo. Jetro, sogro de Moisés, observou seu genro assumindo uma carga excessiva e aconselhou-o a delegar responsabilidades para que pudesse liderar o povo de Israel com mais eficácia. Êxodo 18, 17 a 24. Moisés, com toda a sua proximidade com Deus, ouviu o conselho de seu sogro e implementou suas sugestões, o que trouxe ordem e paz para o povo. Esse exemplo destaca como, mesmo pessoas muito próximas, como familiares, podem ter insights valiosos e até inspirados por Deus sobre as nossas decisões. Mas e quando o conselho das pessoas de fé vai contra o que desejamos para o relacionamento? Essa situação gera um conflito interno, levando muitos a questionarem se a advertência realmente reflete a vontade de Deus ou se é apenas a opinião pessoal dos conselheiros. No entanto, o padrão bíblico é que Deus frequentemente usa essas vozes ao nosso redor para nos mostrar o que talvez não conseguimos ver sozinhos. É como se os conselhos de pessoas sábias fossem sinais ao longo do caminho, ajudando-nos a evitar decisões que, embora pareçam boas no momento, possam nos afastar do propósito que Deus tem para nós. Essas advertências e conselhos nos deixam com uma questão para reflexão. Será que Deus está tentando nos guiar por meio das palavras daqueles que compartilham nossa fé e preocupações? Ao ponderarmos sobre isso, encontramos uma oportunidade de refletir profundamente, buscando na oração e na sabedoria bíblica o discernimento necessário para saber se o caminho que escolhemos realmente está de acordo com a vontade divina. Sinais de abuso e controle excessivo. O contraste com o amor em 1 Coríntios 13, 4 a 7. A Bíblia nos oferece uma descrição poderosa e detalhada do amor em 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se vangloria,
não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Essa passagem é frequentemente lida em casamentos e celebrações, mas seu significado vai muito além. Ela nos oferece um parâmetro claro para discernir o que realmente caracteriza o amor saudável, baseado na paciência, bondade e respeito. Mas e quando o relacionamento apresenta sinais de abuso emocional ou manipulação? Muitas pessoas hesitam em reconhecer esses sinais, pois o abuso, ao contrário do que muitos imaginam, nem sempre é físico. Pode ser um processo lento, em que uma pessoa vai perdendo sua liberdade, sua confiança e sua individualidade, tornando-se emocionalmente dependente e incapaz de tomar decisões sem a aprovação do parceiro. Em Colossenses 3,19, Paulo adverte os maridos a não tratarem suas esposas com amargura, lembrando que o amor verdadeiro jamais causa dor deliberada. A manipulação e o controle são aspectos que enfraquecem o relacionamento e trazem um peso emocional que Deus não deseja para seus filhos. Se o amor é paciente e benigno, como nos lembra 1 Coríntios 13, então qualquer relacionamento que nos fere e nos diminui parece contradizer esse ensinamento. Essa discrepância nos leva a questionar se o relacionamento está alinhado com o propósito divino. Ao refletir sobre esses pontos, surge uma questão inevitável. Como podemos discernir entre o que é amor verdadeiro e o que é controle disfarçado? Essa reflexão nos encoraja a examinar mais de perto nossas relações e a buscar na oração e na palavra de Deus o discernimento para entender se o relacionamento que temos reflete o amor paciente, benigno e respeitoso que ele deseja para cada um de seus filhos. Impressão repetida de que algo está errado, discernindo a voz do Espírito Santo. Quantas vezes uma sensação inexplicável nos leva a questionar nossas escolhas? Na vida, há momentos em que, mesmo sem um motivo claro, sentimos uma inquietação persistente. Esse sentimento pode surgir em qualquer área da vida, mas é particularmente marcante em relacionamentos. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo age como nosso conselheiro, orientando-nos e nos levando ao discernimento, especialmente quando estamos em dúvida sobre decisões importantes. Quando a paz interior se ausenta e uma sensação persistente de que algo está errado se torna constante, muitos acreditam que o Espírito Santo está tentando alertá-los sobre algo. Jesus nos prometeu que o Espírito Santo habitaria conosco para nos guiar e nos lembrar de todas as coisas. João 14:26. Esse alerta interno é um dos papéis do Espírito. Ele não apenas conforta, mas também aponta quando estamos desviando do caminho ou tomando decisões que não se alinham com a vontade de Deus. Assim, essa impressão repetida de desconforto pode ser uma forma de Deus falar conosco, uma advertência suave, mas constante, que nos convida a olhar mais de perto para o que estamos vivendo. A Bíblia descreve a paz de Deus como um fator essencial em nossas vidas. Em Filipenses 4:7, Paulo diz que a paz de Deus excede todo entendimento e guarda os nossos corações e mentes. Isso sugere que onde há a presença divina, deve haver paz. Se um relacionamento, ao contrário, causa uma inquietação constante, sem razões claras, essa ausência de paz pode ser um sinal de que algo está desalinhado. A falta dessa paz duradoura pode nos alertar para examinarmos cuidadosamente se esse relacionamento realmente reflete a vontade de Deus para nós. Em muitas situações, essa sensação de algo errado é sutil e fácil de ignorar. No entanto, a repetição desse desconforto é uma ferramenta que o Espírito Santo usa para chamar nossa atenção. Talvez ele esteja nos levando a reavaliar atitudes, comportamentos ou até o propósito da relação. Esse sentimento pode se manifestar em momentos comuns, como durante conversas, em momentos de oração ou até no silêncio de uma reflexão. Esse desconforto pode vir acompanhado de um desejo crescente de buscar a Deus mais intensamente, como se a alma estivesse à procura de respostas para o que ainda não compreende. A experiência de Paulo e Silas na Macedônia, narrada em Atos 16, é um exemplo de como o Espírito Santo pode intervir para redirecionar o caminho. Eles tentaram pregar em alguns lugares, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Atos 16, 6-7. Isso mostra que mesmo em circunstâncias que parecem boas, Deus pode ter um propósito diferente e o Espírito atua para redirecionar nossos passos, mesmo que não entendamos de imediato o motivo. Muitos acreditam que esse discernimento se dá quando estamos atentos à voz de Deus e abertos a aceitar que sua vontade
nem sempre coincide com nossos desejos. Porém, quando o coração se fecha, é fácil ignorar essa sensação e justificar a continuidade do relacionamento, especialmente quando tudo parece razoável na superfície. A falta de motivos aparentes não invalida esse sentimento, pois o discernimento do espírito nem sempre é fundamentado em evidências visíveis. Essa questão nos leva a uma reflexão instigante. Será que o Espírito Santo usa essas impressões internas para nos proteger de escolhas que, embora pareçam boas, podem nos afastar da plenitude que Deus deseja para nós? A persistência desse desconforto é um convite a uma reflexão mais profunda, onde somos chamados a buscar a Deus e a entender se esse relacionamento está realmente alinhado ao propósito divino ou se é hora de considerar um novo caminho. Se você se sentiu inspirado por tudo o que discutimos até agora, prepare-se. O vídeo ao lado trará revelações que podem mudar a forma como você vê sua própria fé. Não fique de fora dessa jornada transformadora. Clique e descubra o que vem a seguir.